Olá, boa noite, good evening. Espero que vocês estejam bem. Iniciamos nesse momento o nosso encontro, nosso segundo encontro do mês de dezembro do Clube de Estudos, December Vibes, né? Vibes de pré-férias, pré-feriados, né? Pré-festividades de final de ano. E a ideia é fazermos algo mais leve, mais tranquilo, né? Mas também de alguma forma significativa, né? Então, hoje, a proposta é conversarmos a respeito da vida acadêmica, né? Principalmente, eu acho que é uma fala que talvez ressoe muito mais em quem está iniciando, né? Quem está terminando a sua licenciatura ou seu bacharelado, né? Ou está no meio dos estudos, ou alguém que ainda não se aprofundou, né, nesse universo da pesquisa acadêmica, mas eu acredito que é sempre válido, é importante. Na minha vida, eu nunca descartei nada, né? Eu nunca considerei nenhum tipo de conhecimento inútil, né? Principalmente conhecimentos que, de algum modo, poderiam relacionar-se com aquilo que eu gostaria para a minha vida, né? E a gente pode querer muitas coisas diferentes, né? Não é excludente, né? Você falar assim, eu quero me tornar professor, então eu não posso ser pesquisador. Eu quero me tornar pesquisador, eu não posso ser revisor, né? Isso não acontece, isso não existe. Então, a ideia é trazer hoje esse viés mais acadêmico. E na semana que vem, eu ainda vou fazer um último encontro neste ano, depois a gente vai sair de férias, né? Vamos ter aí algumas semanas de descanso para que todos possam aproveitar, né, a família, recolocar a cabeça no lugar, recarregar as baterias. Mas na semana que vem eu gostaria de fazer uma última transmissão do nosso clube e eu vou fazer a minha jornada, né? Vai ser um encontro em que eu vou contar um pouco de como eu selecionei as escolhas que eu selecionei para minha vida e como que o que eu fiz, né? E continuo fazendo para alcançar os objetivos que eu traço, né? Muita gente acha que hoje é discutível essa questão do exemplo, mas eu sou da turma que acredito que um exemplo ou uma ilustração, ela ajuda, né? Ela esclarece. Um exemplo não é algo a ser copiado, literalmente, mas é algo que a gente pode aproveitar, pensar em informações que venham a ser úteis, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Na verdade, eu vou apresentar na semana que vem, terminando este ciclo 2023 do nosso clube, né? Que eu sou enormemente grata a todos vocês que ao longo deste ano estiveram comigo, né? E deram forma ao clube, né? Então, aproveitando agora que a Gisele e a Alessandra ingressaram, né? Sejam bem-vindas, queridas. Vamos iniciar, tá? Eu vou começar, não será muito longo, mas eu acho que vai ser bem interessante e fica a regra, perguntas, dúvidas, comentários, fiquem à vontade, ou usem o chat, ou usem o, o microfone se assim preferirem, ok? Então, hoje, né, o tema é, vamos falar sobre sua vida acadêmica? Vamos conversar a respeito da vida acadêmica?
E algumas coisas, talvez algumas sejam óbvias, mas eu gosto de dizer que o óbvio, ele precisa muitas vezes ser dito. É importante que ele seja trazido em algumas situações, né? Então, vamos primeiro acertar uma, né, aresta terminológica, né, uma questão terminológica, e eu estou usando o inglês como referência porque o inglês deixa bastante claro o que é cada coisa, né? Porque quem aqui já não falou ou já não ouviu, eu também cheguei já lá nos idos do início da minha carreira falar sobre isso, de falar assim, o que que você vai fazer? Eu quero fazer uma pós, né? E o que que isso implica, né? E na língua inglesa, principalmente no inglês norte-americano, tem uma distinção quando a gente fala em português a gente fala assim, fulano está na graduação, eu vou fazer a graduação, vou fazer a licenciatura, né? Mas a palavra graduação a gente usa quando está na universidade, na faculdade, no ensino superior, certo? Em inglês, e muito no inglês norte-americano, quando a gente está no que nós chamamos de graduação, ensino superior, lá vai se dizer que você está em undergraduate studies, undergraduate formation. Então, por que que eles falam que é undergraduate? Porque é abaixo da graduação. A graduação é o momento em que você termina o curso. Antes disso, é undergraduate. Então, você vai para a universidade, né? E muitas vezes, hoje, aqui no Brasil, se usa isso, né? A formatura, essa semana passada, foi formatura de um monte de criança, né? Então, ali a criança, desde da educação infantil, no ensino fundamental, no médio, eles se formam, né? E cada vez mais é comum uma criança, quando troca de nível, né, da educação infantil para o Fundamental 1, ela tem uma formatura, né? Mas a gente não vai chamar de graduate, né? Ela tem uma formatura, ela se forma, ainda que num nível ali iniciante da sua formação acadêmica, né? E aqui no Brasil a gente fala de graduação, enquanto fora se fala de undergraduate studies. Então, or undergraduation, né? Que seria essa formação, você vai se graduar, mas ainda não se graduou. Então, quando você está estudando na universidade, para aquele curso, né, que você está estudando, você é um undergraduate student, ok? E tudo que vem depois, você tanto pode ver como graduate studies, quanto postgraduate studies, né? É parecido com o português, tem as duas formas, né? Então, quando vocês virem, né, se a gente até vai falar de pesquisa, né, de estudar fora, tal, e quando você vê graduate studies, lembrem-se que não é a universidade um curso de graduação, que a gente chama de graduação, é um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, tá? Então, é nesse nível, tá? Então, isso é importante porque a gente, às vezes, fala ou entende uma coisa, busca algo e, na verdade, você deveria estar buscando algo diferente. É importante ter isso em mente, tá? Então, falando agora em português, em bom português, de pós-graduação, né, que é o que interessa aqui, a ideia hoje é falar desse percurso acadêmico, tem algumas divisões, né, tem algumas opções aqui, e isso às vezes deixa as pessoas muito confusas, e hoje em dia eu pensei o que é o mais comum, mas existem aí outras coisas, né? Existem cursos livres, tal, tem muita coisa acontecendo nesse universo, né? Então, a gente tem, quando se fala em pós-graduação, em cursos que você pode fazer pós
ter concluído, pegado seu diploma e assim por diante, porque todos eles, inclusive, vão exigir a certificação do ensino superior, né? Então, a gente tem cursos de extensão e cursos de especialização. Qual a diferença? Né? A extensão, eu coloquei aqui uma carga horária, que é uma carga horária mais ou menos comum nesses cursos. O que a gente percebe é diferença de carga horária. Né? Então, um curso de extensão é um curso que é menor, né? Todos eles são oferecidos em universidades, tá? Você não vai encontrar nenhum desses sendo oferecido em curso livre, né? O Farol Educa não pode dar nenhum desses cursos, não pode chancelar nenhum desses cursos, né? Então, eles são oferecidos em universidades reconhecidas pelos respectivos ministérios da educação ou órgãos oficiais que regem a educação, tanto no Brasil quanto fora dele. Tá? Então, curso de extensão, só para ilustrar, por exemplo, nós falamos há alguns meses aí, acho que foi em setembro, a respeito da educação bilíngue, né? Lemos o documento, as resoluções, tal, e ali tinha uma regra, né, que falava assim que para o professor poder trabalhar em uma instituição bilíngue, ele tem que ter uma formação adicional de pelo menos 120 horas. Quer dizer, quando esse documento fala disso, ele está dizendo que para se trabalhar com educação bilíngue é necessário ter pelo menos um curso de extensão, né, com essas 120 horas voltadas para o nicho da educação bilíngue, tá? Então, todos essas formações que vêm pós-graduação, elas são formações específicas, né? Então, a gente refina as áreas de estudos, né? Porque qualquer curso você tem ali vários núcleos de disciplinas diferentes, né? Então, pegando letras, tem o núcleo das línguas, né? Língua materna, língua estrangeira, no caso de dupla habilitação, das metodologias, a parte didático-pedagógica, a parte de legislação, né? De estágio e assim por diante. Né? E quando você chega à pós-graduação, você vai refinar, você vai escolher um nicho ou um subitem dentro desse universo do que te interessa. Né? Então, eles são muito mais específicos. Tá? A especialização também é chamada de lato sensu, tá? Que é um curso ainda em nível de pós-graduação, só que não chega ao que depois se denomina, a partir do mestrado, de stricto sensu, tá? Então, a especialização e a extensão estão dentro desse universo de formações com uma carga horária menor, então a especialização também, ela refina, né, uma determinada área, né? Acho que até em um dos nossos encontros alguém falou de querer fazer especialização na área de escrita, se existia. Sim, existe muita coisa que é bem peculiar, bem específico. Vou fazer um parênteses aqui, porque falando disso, eu lembrei de uma outra coisa, algo que surgiu mais recentemente, principalmente com o advento de muitos cursos em modelo EAD, né? E aí tem duas coisas diferentes. Tem cursos, vamos falar de pós-graduação, mas isso também acontece em nível de graduação. Mas existem cursos que são oferecidos no modelo EAD, que são aulas gravadas, né? Então, os dois cursos de tradução, né, de pós em tradução que eu fiz, eles eram cursos gravados, então inclusive eles gravavam as aulas do curso presencial daquela especialização. Então você assistia a aula que tinha acontecido com uma turma anterior. E eventualmente faziam alguma gravação específica para a turma, tá?
E existem cursos de pós-graduação, como o que eu estou fazendo agora, de educação bilíngue, que é síncrono, né? Que é à distância, porque nós não estamos no mesmo espaço físico, mas nós temos as aulas são todas síncronas, elas são todas ao vivo, né? Então, só quem falta que depois tem acesso à gravação, mas tem falta, então são modalidades diferentes, tá? E uma outra coisa que eu queria falar, né, que eu acho que é um contrassenso, mas que também surgiu mais recentemente, é as especializações genéricas. Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Algumas instituições estão oferecendo, por exemplo, uma especialização, vou inventar, tá? Não estou falando de ninguém em particular. Mas imaginem que eu quero montar uma especialização em ensino de língua inglesa, tá? Muitas instituições, ao invés de fazerem um modelo de curso de pós-graduação, né, de especialização, que esteja voltado, então, no caso, se eu quero uma especialização em ensino de língua inglesa, eu tenho que ter disciplinas que se aprofundem, né, no ensino, né, em questões metodológicas, em teorias mais recentes, em questões da própria língua, né, em todos as abordagens, né? A questão fonética, fonológica, gramatical, sintática, mórfica, quer dizer, tudo aquilo que a gente vê na graduação de um modo geral, numa pós como essa que eu estou desenhando, deveria ser aprofundado, tá? Pode trazer outras coisas, tal, né? Enfim. Mas o que acontece hoje em dia é que muitos cursos querem fazer uma especialização em supermercado. O que que eles fazem? Dessas 360 horas, por exemplo, pega-se metade delas para a área específica, né? Então, 180, né? Se eu não estou enganada. 180 horas para a área específica, né? Para o inglês, né? Para ensino de língua inglesa. E as outras 180, eles montam um núcleo comum, mais ou menos como está acontecendo na graduação agora, né? Hoje em dia, vocês sabem que o primeiro ano dos cursos de graduação, dos cursos de licenciatura, eu acho que talvez vocês não viveram isso, nós vivemos um momento, graças a Deus, muito diferente, mas hoje em dia, e já existe legislação para isso, existe um primeiro ano que é genérico. É como se fosse aquele curso de medicina que é para todo mundo, não forma nada, né? Então, você tem ali, são disciplinas, digamos assim, comuns, né? Metodologia científica, é, administração, retórica, enfim. Por que está se fazendo isso, né, em muitas instituições? Por questões de custos, né? Montam umas disciplinas gerais, precisa de menos professor, menos profissionais, né? Então, tem isso, né? E eu particularmente acho um contrassenso, porque para mim especializar é diferente de generalizar. Mas é o que está acontecendo hoje, tá? Por que que eu estou falando isso também? Para que quando vocês forem escolher alguma coisa do tipo, vocês olhem a grade curricular, porque algumas grades curriculares, quando você vai escolher qualquer curso, você tem acesso à grade. E às vezes você vai vendo a grade que não tem nenhuma relação direta com o curso que você está querendo fazer. É tudo muito geral, muito superficial, e às vezes a carga horária para o núcleo específico fica diluída, né? Então, não me parece muito bom, né? Mesmo porque hoje em dia tem uma gama gigantesca de cursos de especialização e extensão no mercado, muitas faculdades, centros universitários,
né? Universidades mesmo. Então, olhem com atenção. Às vezes, pode ser barato, pode ser atrativo e pode não ser de qualidade. E o contrário também existe, né? Pode ser caro por ser exageradamente, se vende um nome e não necessariamente qualidade, tá? Então, analisem com cuidado. E a partir do mestrado, nós temos os cursos que são chamados de stricto sensu, né? O mestrado tem uma duração mínima, mínima não, né? Uma duração máxima de 2 anos, às vezes é extensível por mais um. O doutorado, em média, de 4 anos. E o pós-doc, né? O pós-doc não é um curso, né? O pós-doc é um momento em que o doutor formado ele desenvolve e aplica a pesquisa dele, né? Então ele tem de 6 a 12 meses. Aqui no Brasil se permite que se prorrogue por mais um ano a sua pesquisa de pós-doutorado, né? Então ele tem que ser doutor para realizar o pós-doutorado, que é uma aplicação, que é um aprofundamento da sua pesquisa, tá? Ele vai continuar sendo doutor, não tem título de pós-doutor. Ah, eu sou pós-doutor. Não, ele tem pós-doutorado em, significa que ele aprofundou, ele aplicou, ele estudou com mais profundidade é, a, aquilo que ele já tinha desenvolvido no doutorado, tá? É uma sequência. Tudo bem? Alguma pergunta com relação a essa questão? Acho que para a maioria é bastante claro, né? Mas é sempre bom relembrar. E aí existem outras possibilidades de formação, né? Pensando sempre pós-graduação, né? E aqui eu coloquei algumas coisas, né? Então, existe a formação continuada, e a formação continuada, ela acontece normalmente, né? Estou pensando na nossa área, na área de ensino, né? Pode ser para pedagogia, para letras, para outras áreas de ensino, né? Porque a formação implica ali um viés que é a formação docente, né? Formação de professor. E eu até aproveitei para colocar aqui numa das imagens, né? Vocês sabem que está aberto, eu até compartilhei ontem o, o nosso colega nosso, agora me fugiu, o Bruno, né? O nosso colega de grupo, o Bruno, também compartilhou, tinha compartilhado até antes, né? Essa postagem do British Council, que abriu, né, até a semana que vem, estão abertas inscrições para essa formação, que é uma formação muito séria e muito interessante para professores da rede pública, né? Então, são bolsas, porque essas formações elas são todas pagas e normalmente são caras, né? Então, o British Council abriu, acho que cerca de 500 vagas para bolsas de estudo para capacitação de professores, né? Seria mais ou menos, né, o que seria um CELTA, né, um desses cursos que são oferecidos para professores de língua estrangeira. Precisa estar atuante na rede pública de ensino, né? Então, é um tipo de formação posterior, né? Que não é necessariamente, está muito mais, depende da carga horária, né? Não é como acontece fora de uma universidade, a gente não pode categorizar ele como extensão ou como especialização, talvez um curso livre, né? Um curso de formação, tá? Existe também algo chamado doutorado sanduíche, acho que vocês já ouviram esse termo, né? Que é um doutorado sanduíche? Você começa a estudar no Brasil, você faz uma parte do seu doutorado, né? Que lembra, são 4 anos. Você faz uma parte do seu doutorado em um outro país, e aí você volta e conclui ele no Brasil. Então, o Brasil
são as partes do pão. E o miolinho, né, o recheio, é o que acontece no exterior, né? Para você não começa já fazendo doutorado sanduíche, tá? Mas quando você vai escolher o local onde você vai fazer o doutorado, você precisa verificar se essa instituição ela tem, né? Porque tem que ter parceria, não é você que vai lá e bate na porta da outra universidade falando, eu queria estudar aqui um pouco, pode? Não, não é assim que funciona, tá? É a universidade que tem um programa de parceria, né, em geral, entre universidades, por exemplo, a PUC, a USP, né, praticamente todas as universidades federais e estaduais, elas têm esse sistema que dá para você estudar parte num país, parte no outro, volta para o país de origem, tá? E também tem uma formação estrito sensu completamente feita no exterior, tá? Eu deixei até aqui a título também de exemplo, aqui no abaixo do anúncio do British Council, é uma universidade em Toronto, né, no Canadá. E estão vendo que aparece aqui no cantinho à esquerda escrito assim, School of Graduate Studies, quer dizer, é a escola de pós-graduação, né, de mestrado, doutorado, tudo no Canadá. Dá para fazer isso? Dá. Inclusive, hoje em dia, dá para você estudar no exterior, estando no Brasil, como remotamente, né? Ou por EAD. Existe também essa possibilidade, né? Antigamente, você tinha que ir morar fora, né? Que não é ruim, né? Mas é lógico que implica em várias coisas. Mas hoje em dia, você pode estudar no exterior estando no Brasil. E eu vou dizer uma coisa para vocês: você pode, inclusive, hoje em dia, fazer a educação básica, né, no evento que eu fui em setembro, né, no Congresso de Educação Internacional e Bilíngue, lá em Joinville, eles estavam falando a respeito disso, né, que eles ofereciam. É lógico que a educação básica do Brasil ela é obrigatória, então tem que ser feita aqui, mas existia para os alunos de ensino médio, era como se fosse uma carga complementar de high school lá agora eu não lembro se era Estados Unidos ou Europa, né? E que ele fazia como? Estando no Brasil, tá? Ele fazia concomitantemente, como se estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, né? É o sonho da Hermione, vocês lembram do Harry Potter, né? Que tem um episódio lá que ela tinha um negocinho que era o vira-tempo, que ela fazia duas coisas ao mesmo tempo. Então é quase que o sonho da fantasia, né? Se tornando realidade, tá? Então tem isso também, são outras possibilidades. Tudo isso, né, acontece e muito do que acontece depende das chamadas agências de fomento à pesquisa, né? E aqui tem algumas que são brasileiras, né? A CAPES, né? A CAPES trabalha principalmente com o estrito sensu mestrados e doutorados, né? O CNPq, que é uma outra agência de fomento, ela é mais ampla, né? Porque o CNPq ele atua criando recursos, né? E todas elas fazem isso, né? Elas investem, elas trazem recursos para pesquisas nos mais diversos níveis, né? Inclusive, em muitos casos, por exemplo, no caso do CNPq, da FAPESP, muitas vezes em nível de graduação e não apenas de pós-graduação, tá? A CAPES é só pós-graduação. CNPq, FAPESP, né? Que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Todos os estados do Brasil têm uma, né? Então, dependendo ali, a Alessandra está em Minas, então tem o equivalente, né? Em Minas Gerais e assim por diante, tá? E esses órgãos de fomento à pesquisa, né? Eles investem dinheiro
E, novamente, não somos nós, meros mortais, não somos nós, CPF, né, pessoas físicas, que vamos lá na porta de cada um deles batendo, pedindo emprego, pedindo bolsa. São as instituições, tá? E tanto públicas quanto privadas, universidades, que vão e tem que cumprir uma série de regras para conseguir recursos desses órgãos, tá? E eu deixei aqui, porque eu acho que o trabalho deles é muito legal, a Fulbright, o órgão norte-americano, é uma equivalente, digamos assim, a, ao CAPES, né? Eles têm base também aqui no Brasil, mas eles são norte-americanos e eles fazem uma ponte também, né? E trabalham nesse modelo de fomento, levando e trazendo pesquisadores entre Brasil e Estados Unidos, né? Então, regularmente, a Fulbright oferece bolsas, oferece cursos, formações, tanto levando profissionais daqui do Brasil para várias instituições norte-americanas, quanto o contrário, eles também trazem pesquisadores de lá para fazerem suas pesquisas aqui, tá? Então é bom ficar sempre muito atento quando eu vejo, eu costumo avisar, né? E eles têm bolsas muito bacanas, né? Tem uma que é para, por exemplo, professor visitante de língua portuguesa nos Estados Unidos. Aí que você vai para lá, para uma universidade, para trabalhar com línguas latinas, com língua portuguesa, com literatura, né? E fica ali. E o legal é que você tem as suas despesas, praticamente tem tudo pago. Você tem alojamento, você tem o custo da passagem, do visto, né? Então é bem bacana, é algo que a gente tem que ficar de olho, porque não vão ficar anunciando nos jornais da TV, tá? Você tem que ali ficar garimpando, sigam as páginas desses órgãos para saber o que está acontecendo. É um caminho, né? Então, um ótimo caminho, todos eles estão em todas as redes sociais, né? Lógico, eu não sei se vão estar no TikTok e tal, mas no LinkedIn, no Instagram, eles vão estar, tá? E aí você recebe, né? Você sabe que tem ali os algoritmos também, então é bom você ficar sempre curtindo o que eles postam para que você continue recebendo, tá? E é um jeito que muita gente tem para estudar, tá? É lógico que os temas não são assim o que a gente quer, é o que cada um deles vai fomentar, vai investir no que eles consideram que seja interessante. Por isso que tem um vínculo institucional, tá? O Fulbright é o único que não faz isso. Eles normalmente trabalham com assim pesquisadores. Eles dizem qual é a área, mas eles não vinculam com uma instituição em particular. E aqui, no caso da Fulbright, é um dos únicos que eu conheço que pessoas físicas podem se candidatar. Você não tem que estar vinculado à universidade A, B, C ou D. Você tem que cumprir os requisitos que eles estabelecem em edital, tá? A Câmara de Comércio norte-americana também faz isso, né? Então é sempre bom ficar atento. E uma outra ferramenta, era disso que inclusive eu comentei, né, queria falar, que é o currículo Lattes, a plataforma Lattes. Pergunta, todo mundo aqui tem cadastro, tem currículo Lattes montado e atualizado? Alguém ali já está fazendo nãozinho para mim, né? Então, aqui é o seguinte: para quem está na área de educação, né, ou que almeja eventualmente fazer um mestrado, fazer um doutorado, ou trabalhar numa instituição pública,
né? É importante ter um currículo Lattes. Por quê? Estão vendo que aí, né? Eu fiz um print screen da tela do Lattes, da plataforma Lattes, né? Então, eles estão vendo que eles são do CNPq, né, essa plataforma. O que é a plataforma Lattes? Ela congrega, ela reúne os currículos de pessoas, de pesquisadores, de dezenas de áreas diferentes, né? E ela tem um viés muito de produção acadêmica, tá? Então, na plataforma Lattes, deixa eu pegar aqui, acho que o próximo é o meu, né? Aqui aparece aqui, eu tive que atualizar recentemente, tá vendo? Então aqui eu escrevo, né, esse texto aqui que está aparecendo aqui, né? Minha foto eu coloco, tal, né? E ele é um pouco chato, tá? Para você fazer esse currículo, você tem que preencher aqui esses campos que estão aqui acima da minha foto, dados gerais, formação, atuação, projetos, produções, eventos, orientações. Vocês estão vendo que os itens, ó, semana passada nós falamos dos itens do que você preenche no seu cadastro do LinkedIn. A propósito, já fizeram? Um cadastro bacana, bonito, começar. A Gisele está com cara de que deixou para depois, né? Então, precisa fazer, gente. Então, o modelo de currículo que você monta no Lattes é diferente do modelo de currículo que você monta no LinkedIn, tá? Ainda que o LinkedIn seja uma plataforma que fica muito próxima do Lattes. Inclusive, naquela parte do LinkedIn sobre vagas, quando às vezes você se candidata, você pode anexar o seu currículo Lattes. Ele pede assim, adicione o currículo Lattes. Então, eles conversam. Por quê? O LinkedIn é uma rede profissional, como a gente falou, e a plataforma Lattes é vamos chamar de um banco de currículos acadêmicos, de profissionais, desde nível de graduação. Então, quem já fez iniciação científica na licenciatura, na graduação, né? Então, isso é bacana, por isso que quando a gente tem a oportunidade de fazer iniciação científica, né, a ideia da iniciação científica para alunos de graduação é justamente aproximar os alunos que estão no seu percurso acadêmico do universo da pesquisa, que é um universo cheio de regras, tá? E regras que as pessoas não gostam muito de quebrar. Tá? Então, é importante. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha iniciação científica, a minha professora, né, que se chama, acho que a Gisele chegou a ouvir falar, a professora Guaraciaba Micheletti foi a minha orientadora de iniciação científica na universidade, e depois a minha orientadora de mestrado também. A primeira coisa, na primeira reunião que nós tivemos, ela virou assim para mim e falou assim: Você já tem o currículo Lattes? Eu nunca tinha ouvido nem falar, não sabia nem o que era. Falei: Não. Ela tem que fazer imediatamente. Mas ela não era aquele tipo de professora que ajuda. Ela falava assim, ela falava assim, ó, e depois cobrava. Falou: Já fez, né? Então, você tem que abrir esse currículo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui que eu deixei a página aberta, que eu acho que é mais divertido, né? Então, aqui para a gente ver ao vivo e a cores como é que funciona, né? Deixa eu só ver onde que eu deixei. Acho que é esse daqui. Abriu? Acho que abriu, né? Então tá aqui, ó, tá vendo que estão numa página que é a mesma daquela que eu fiz o print screen. Então, quando vocês vêm aqui, ó, tem aqui, ó, buscar currículo, atualizar currículo.
Quem não tem, vai ter que entrar nesse item aqui, ó, cadastrar novo currículo. Quer dizer, você vai ter que começar a brand new curriculum. Tá vendo aqui, ó, já aparece. E aí, ó, tem muitos itens a preencher, tá? Uma dica, né? Isso daqui, ele não é exatamente difícil. Ele é chato, tá? Porque assim, ele tem muitos formatos específicos. Uma vez uma professora que não foi a minha orientadora, né? Como eu disse para vocês, ela não gostava muito de ficar dando detalhes nessas minúcias, né? Ela mandava fazer e queria feito. Mas uma outra professora que era muito carinhosa, né? Uma vez ela me falou o seguinte, ela falou, na dúvida, no Lattes, você fala, eu não sei se eu coloco essa minha produção acadêmica, por exemplo, o que que você coloca nessa plataforma? Você coloca a sua tese de doutorado, a sua dissertação de mestrado, o seu TCC, para quem fez iniciação científica, coloca depois ali, tem um campo tem produção acadêmica, você vai colocar ali o seu TCC. Deixa eu mostrar aqui o meu para vocês. Então, para buscar, a gente faz assim, né? Vai lá buscar currículo. Aí coloca o nome do pesquisador, eu já deixei o meu aqui, né? E estão vendo que ele vem marcado já doutores, mas no meu caso eu não sou doutora. Se a gente clicar o buscar só marcando doutores, não vai aparecer o meu, porque eu sou mestre. Então tem que clicar aqui na outra janelinha também, né? Então ele é cheio de coisinhas que são meio tricky, né? Aqui, aí apareceu o meu, né? Se tivesse mais Sandra Regina Fonseca Moreira. E aí dá para abrir o meu currículo. Quando, por exemplo, uma universidade quer, ou mesmo, por exemplo, você mandou para algum lugar que pediu o currículo Lattes, é aqui que eles vão olhar, porque você pode, estão vendo que tem até um número, né, ali na descrição, depois eu volto para mostrar a descrição. Não, já, depois eu mostro. Acho que dá para fazer aqui, ó. Quando a gente abre, tem um endereço. Então, quando você manda o link, ele vai esse endereço aqui, ó. Esse HTTP, LATS, CNPqBR, quer dizer, seria o meu código, né, do meu currículo. E aí vocês vão ver aqui, ó, tudo isso daqui a gente tem que colocar manualmente, tá? Então, mestrado, especialização, especialização, especialização em andamento, eu já coloquei o que eu estou fazendo, né? Aí os vínculos empregatícios, projetos de pesquisa. Então, aqui, ó, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, né, tem um resumo do que é, né, do que foi, do que tratava a dissertação de mestrado, quem era o coordenador, né, a professora Guaraciaba, financiadores Universidade Cruzeiro do Sul, né? Porque eu tive uma bolsa parcial, né? Já que eu trabalhava na universidade, então eu tive um desconto. Aí a gente tem que falar, né? Se, por exemplo, você consegue uma bolsa sanduíche, uma bolsa CAPES, CNPq, a agência fomentadora vai aparecer aqui, né? Aqui as áreas, os idiomas que eu falo, os prêmios, tal, capítulos de livros. Essa é uma das partes mais complicadas de preencher, tá? Capítulos de livros, resumos apresentados em anais de congressos. Estão vendo que ele tem uma especificidade acadêmica muito, muito grande? Eventos, né? Então você vai num seminário, você vai num congresso, você vai num simpósio, tudo isso, se você apresenta trabalho, uma coisa é ir, outra coisa é apresentar trabalho. Aí você coloca aqui, ó, organização de eventos. Então, se você participou, foi membro da
da organização desse evento, né? No meu caso, né, que eu trabalhei na universidade, eu fiz algumas orientações de iniciação científica. Então, aqui, novamente, também o orientando, né, a pessoa, o aluno de iniciação científica, ele colocou no Lattes dele e eu coloco no meu que eu fui a orientadora. Então, tem um match, né? Tem um cruzamento. Tem, inclusive, de trabalhos que não finalizaram, né? Porque tem, às vezes, acontece muito isso, e não acontece só em nível de iniciação científica, tá? Acontece até, às vezes, em nível de mestrado e doutorado, da pessoa começar e não terminar. Então, você também, às vezes, coloca, tá? Tem os prazos aqui. Então, o meu aqui é simplesinho, né? Você pega esses grandes nomes, a coisa é louca, tá? E aqui você tem, né? Nesse caso, como eu abri como alguém está visualizando, não tem espaço para você é, montar ou fazer alterações, é só de visualização. Mas se eu tivesse entrado como eu mesma para fazer as atualizações, estão vendo que aqui quando a gente vai puxando aqui as abinhas, vão aparecendo muitas subabas. Então, a regra é, na dúvida, coloque em todos os lugares, mesmo que fique repetido, tá? Porque depois, ao final, você pode escolher como é que você quer imprimir ou como você quer salvar o currículo. Tem uma impressão que é mais simples, uma impressão completa, você pode escolher os itens que vão ser impressos, você pode, inclusive, ó que bacana, ele tem a versão em inglês, então você não precisa traduzir. E aí, como é um órgão oficial, a gente sabe que fica bacaninha. Talvez assim, se bate o olho e fala assim: ah, vou arrumar aqui uma coisinha que eu não gostei e tal, mas é uma tradução que fica bacana, né? Então, muitas empresas, muitas instituições, elas exigem o currículo Lattes. Quem tem intenção deixa eu só ver se eu finalizei aqui, eu tenho a impressão que sim, mas eu vou continuar a compartilhar aqui. Então, quem tiver essa pretensão, é interessante fazer o seu currículo Lattes. Hoje, inclusive, estava até falando para a Kelly, né? Me procuraram, né? Na verdade, num dos grupos de que eu participo, alguém falou assim: Ei, alguém aí conhece quem atualiza currículo Lattes? E eu estava lá dando sopa, falei assim: ah, eu posso fazer isso, vamos conversar. Porque muita gente não gosta de fazer porque dá trabalho. Você gosta de fazer currículo? Fazer currículo já é chato, né? Você tem que pegar os documentos, olhar qual a data, que entrou, que saiu, que fez o curso, e tal. E aqui é a mesma coisa, então as pessoas não gostam de fazer isso, né? E de repente você pode até ganhar dinheiro fazendo isso, né? Não sei se vai dar certo, mas eu me ofereci, conversei com a moça, ela ficou de organizar o material dela, né? Porque não tem milagre, como que eu vou inserir os dados dela se ela não está com tudo bagunçado, né? Então ela precisa mandar pelo menos para que a gente possa organizar e colocar nos devidos lugares. A última coisa que eu queria falar com relação e tem a ver com isso, né? Então, preencher o currículo Lattes é importante para professores, para pesquisadores, para pessoas que queiram, né, de algum modo, mostrar o seu percurso acadêmico, as suas conquistas, né? Você fez mais de uma graduação, mais de uma licenciatura, fez especialização, N especializações, né? Até para quem, né, vai entrar no Estado, né, como professor do Estado, como professor na prefeitura, é importante ter esses registros. Ele é chancelado, ele tem um órgão de fomento muito forte, que é o CNPq por trás dele. É diferente de você pegar ali um modelo de currículo no Canva e montar. Aquilo que você está colocando no Lattes ganha um peso de verdade muito maior, tá? Então, você fala assim, ah, eu posso mentir ali?
pode, mas imagina, né? Você vai ficar mentindo para uma comunidade acadêmica, né? Então é um negócio meio que traz, né, muito mais valor ao que você faz. E para finalizar, né, eu queria falar da importância de também, né, quem almeja construir uma carreira acadêmica sólida é se afiliar, se associar, se unir a grupos de interesse que sejam comuns e a associações sólidas e reconhecidas. Eu coloquei aqui só algumas, né, relacionadas à nossa área. Uma delas é o Brás TESOL, né, que é a Associação Brasileira de Professores de Ensino de Língua Estrangeira. Eu, inclusive, demorei muito para me associar a eles. Eu me associei recentemente. A taxa de inscrição, de afiliação, né, porque eles não são um sindicato, eles são uma associação de professores, tá? E envolve professores do Brasil todo, é gigantesca o Brás TESOL, e ele tem muitas ramificações. Eu entrei pela questão de interesse atual meu no grupo de educação bilíngue, e foi nesse grupo que a menina falou lá de atualizar o Lattes, né? Além de você ter acesso a muitas coisas, a cursos, informações, formações, né? É bacana, e você está convivendo com pessoas que têm um interesse comum. Um outro, aí é sindicato, né, que é o Sintra, que é o Sindicato de Tradutores. Dentro do Sintra, não só tradutores, tradutores, revisores, é, audiodescritores, os profissionais, intérpretes de Libras, todos eles podem se associar e aí se sindicalizar, né, que é o sindicato, porque esses profissionais todos, eles não têm ali por exemplo, não tem um sindicato de professores, né? O Sintra, ele agencia, né? Ele organiza todos esses profissionais que, na maioria das vezes, trabalham de modo autônomo, né? Não são profissionais CLT, quase todos, né? Eles são profissionais que que são MEI ou são autônomos, né? Ou são ME, tá? E é um sindicato muito forte, inclusive o Sintra, ele traz lá, se você entrar na página deles, eles dão tabelas de sugestões de valores a cobrar. Ah, quanto que eu cobro para revisar um texto? Quanto que eu cobro para traduzir? Quanto que eu cobro para fazer uma versão do português para o inglês? Quanto que eu cobro para fazer interpretação? Os valores são altos, são valores de referência, mas a partir dali, empresas e profissionais negociam, tá? Além de que eles também têm uma força muito grande para lutar por benefícios. Então, é interessante também um sindicato bacana, fora, né, o próprio LinkedIn que a gente já falou, que é um espaço que agrega profissionais com interesses muito semelhantes, né? Então, fica a dica, né? A gente precisa estar junto de quem pode somar com a gente, né? A gente às vezes fica muito. É diferente de estar num sindicato, não estou dizendo que é ruim, né? Porque os sindicatos eles existem também para proteger os profissionais. Então, tem os sindicatos dos professores, né? Aqui o Simpro, o Simpem e outros, né? Sindicatos de professores, mas que muitas vezes as pessoas acabam é, tendo desconto tal e às vezes se beneficiando, mas não participam, né? Eu acho que o interessante de associações e grupos é que você entra voluntariamente para somar. As pessoas que estão ali têm interesses de fato de crescimento, de discutir, de entender, não vai naquela escola não, que aquela escola é roubada, eles não pagam direito, pagam pouco, né? Não valorizam o professor. Então tem tudo isso, né? Tem essas trocas que são bastante significativas e que a gente vai utilizando para formar a nossa carreira, né? Era isso, meninas.
que eu queria trazer para vocês, né? É um viés, acho que diferente até o meio da página 2 da semana passada, né? Mas eu acho que a gente tem que escolher. Como eu falei no início, não sei se a Gisele já estava aqui, se a Alessandra conseguiu ouvir, mas eu disse que a ideia de trazer nesses nossos encontros agora do finalzinho de 2023 são possibilidades que não são excludentes, né? Então, procurar ou querer me profissionalizar para ser revisor, para ser tradutor, para ser produtor de conteúdo ou para ser professor numa escola regular, numa escola bilíngue, num curso de idiomas, não exclui o fato de eu querer ser pesquisador, de eu querer conquistar um mestrado, um doutorado, fazer uma especialização. Eu preciso entender o que é necessário construir para transitar por esses ambientes. E aí, a minha proposta para a semana que vem vai ser o nosso último encontro desse ano, depois a gente sai de férias, descansa um pouco e volta em janeiro com muita coisa bacana que eu estou criando aí para a gente, para o nosso grupo. Eu vou mostrar o meu percurso, eu vou exemplificar, né, pensando no meu próprio percurso, quais foram e quais são as escolhas que eu tenho feito para tentar chegar onde eu quero chegar e mostrar eu vou falar, comentei com a Kelly que eu iria falar da jornada do herói, né, que se chama no marketing, eles falam disso, né, você construir, criar a jornada do herói, quer dizer, criar uma historinha, né, na verdade eu vou trazer a minha história, né, alguns de vocês me conhecem há mais tempo, conhecem de um determinado ponto, e eu vou trocar um pouco na semana que vem com vocês o que eu fiz e como é que eu fiz para chegar onde eu quis chegar e também o que eu estou fazendo hoje para chegar onde eu quero chegar. Né? É o exemplo que não é para ser necessariamente copiado, mas que inspire, que dê algum tipo de luz, esclarecimento, para que cada um construa o seu próprio caminho. Não deixa de ser um incentivo também, né? Fala só um pouquinho mais alto. Não deixa de ser um incentivo para a Ah, gente assistir. sim, a ideia de incentivo, sim, de dizer que é possível. A gente precisa, primeiro, acreditar, depois estabelecer um plano, sabe? Então, se você não acredita que você consegue, eu já falei isso em outros momentos. Se você vai fazer qualquer coisa já com aquela sensação de derrota, melhor nem começar, porque você já está derrotado antes de começar. Mas além do otimismo, não é um otimismo vazio, é um otimismo recheado de, de estratégia, né? Então, nada do que eu tenho feito muita coisa, a semana que vem eu vou comentar um pouco com vocês, nada do que eu tenho feito tem sido gratuito, no sentido de que estou experimentando caminhos, vendo qual deles me trazem respostas melhores, e a partir daí a gente vai desenvolvendo, criando e acertando e refinando estratégias. Tem que ser por aí, né? A semana passada, na quinta-feira, eu fui fazer uma entrevista numa escola Objetivo. Eu fiquei assustada, me mostrou um outro caminho. A escola particular, a aula particular de português. Por quê? Porque eu visitei uma sala de sétimo ano do ensino fundamental 2 e a professora estava dando aula perguntando qual era a terceira pessoa do singular. Todo mundo respondendo nós. Nós. Terceira pessoa do singular. Pois é, Sétimo né? ano fundamental. E em escola particular, né? Objetivo, escola particular. Uhum. Eu fui lá fazer uma entrevista, só que infelizmente a falta de experiência me passou rasteira novamente. Ela disse que queria uma pessoa com experiência já para começar o ano já de 2024 embalada. Então ela não me pegou.
Mas Mas eu é fiquei, assim. ao mesmo tempo que eu fiquei assustada, eu fiquei com dó das crianças, porque uma pessoa dessa chegar na universidade não sabendo qual a terceira pessoa do singular, aí me veio à cabeça a aula particular de língua portuguesa para essas crianças. Uhum. Você está vendo que aí é, Minha cabeça. sim, mas é isso mesmo, viu, Gisele? Eu acho que a gente tem que. O ano de 2023, para mim, eu chamo de o ano em que eu não ganhei dinheiro, eu ganhei muito conhecimento, muitas experiências, muitos contatos, e muitos insights, sabe? Aquela coisa como você está falando. De repente, não dá certo o que você tinha imaginado que você queria, mas aquilo te dá, abre uma percepção de algo para você realizar. Fala, poxa, por que não oferecer aula particular? Por que não começar a montar ali um, algum tipo de curso ou de mentoria, né? A gente vai falar um pouco disso também na semana que vem. E é importante, então, é a disposição, às vezes, de ressignificar o não, de entender que o não para algo significa uma possibilidade que talvez não tenham percebido que exista para outra coisa, né? Exatamente, um caminho diferente, né? Uma outra. Uhum. Eu não tive Sim, oportunidade da unidade escolar, mas ao mesmo tempo me deu uma luz, uma aula particular. Tá certo, eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso montar o meu portfólio, eu preciso ver como eu vou dar essas aulas, preciso ver valores que eu não tenho noção ainda disso, mas é uma ideia. sim, mas é uma ideia que é válida. Por isso que aí a questão do se juntar, fazer parte de grupos, porque aí você pergunta quanto que está cobrando um professor, né? O próprio Facebook ainda tem muitos grupos, né? Se você coloca, às vezes, começa a ir nos eventos, visitar instituições. Ah, vai ter um congresso de professores, um simpósio de língua portuguesa na PUC, na Universidade X, algum webinar. Quando você começa a fazer parte de núcleos de pessoas, às vezes você não está ganhando dinheiro, mas você vai estar ganhando conhecimento, informações, trocando. Quanto você cobra por uma aula particular? Como que é a sua aula? Ou participa da aula, às vezes, vai ver o que esse pessoal tem oferecido, dá aquela, sabe, de aluno, que é aluno fantasma, você entra lá, preenche o cadastro para saber os valores, para ver como que a pessoa se articula e você monta do seu jeito, né? Então, há muitas possibilidades, né? Com Então, certeza. a ideia vai ser essa. Eu agradeço, meninas, a presença de vocês hoje. Acho que foi útil, foi interessante, né? E semana que vem a gente se encontra novamente para fecharmos esse ano com chave de ouro, tá bom? Obrigada a você. Boa noite para todas. Desculpa aí o atraso, que meu computador hoje me deixou na mão, foi no Não, celular. sem problemas, né? Acontece. O importante é que você está aqui. Obrigada Boa noite. novamente e boa noite. Beijo. Beijos, até mais.